Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 112 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, já começou a segunda volta da Liga Portuguesa, com a realização de 2 jogos logo ontem, quinta-feira, e foram ontem, quinta-feira, porque na próxima terça começa a Final Four da Taça da Liga, e portanto as duas equipas envolvidas na primeira meia-final, o Sporting e o Sporting Clube Braga, anteciparam os jogos desta 18ª jornada da Liga para quinta-feira. Assim sendo, ontem tivemos Futebol Clube Famalicão 1, Sporting Clube Braga 2 e tivemos ainda o Futebol Clube Vizela 2, Sporting 5. Mais à frente, nesta edição do Futebol de Verdade, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash do Vizela Sporting. E porquê só do Vizela Sporting? Já o expliquei aqui ontem. É que a partir do meio do campeonato eu disse que as regras iam mudar-se. Na primeira volta eu achava que havia 4 candidatos ao título, por ordem de classificação na época passada: Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. A partir de meio do campeonato decidi, e tinha avisado disso mesmo, que ia fazer apenas edições do Futebol de Verdade Flash das equipas que eu considerasse que ainda estavam na luta pelo título de campeões. Ora, o critério que eu encontrei é absolutamente objetivo para definir isso. Tem que ver com a necessidade de recuperação de pontos por parte de uma equipa para chegar ao primeiro lugar. Volto a repeti-lo aqui de forma muito simples. Daqui até final do campeonato, em todas as jornadas da Liga, farei edições do Futebol de Verdade Flash para o líder do campeonato, que neste momento é o Sporting, e as equipas que, para chegarem ao primeiro lugar, tiverem que recuperar um total de pontos que seja igual ou inferior ao número total de jornadas que faltam disputar. Portanto, para esta 18ª jornada, como faltava disputar 17 jornadas, vão ser feitas edições do Flash. Já foi ontem para o Vizela Sporting, sendo que o Sporting é o líder, e depois farei ainda hoje do Benfica Boa Vista e amanhã do Futebol Clube do Porto Moreirense. Quer isto dizer o quê? Que o Benfica, que entrou nesta jornada a 1 ponto do Sporting, tem de recuperar um total de pontos inferior ao número de jornadas que faltam disputar. 1 face a 17. O Futebol Clube do Porto, que entrou para esta jornada a 5 pontos do Sporting e a 4 do Benfica, para chegar ao primeiro lugar precisaria de recuperar um total de 9 pontos. Como faltam 17 jornadas, também está dentro. Ora, quem já está fora é o Sporting Clube Braga, que, para chegar ao primeiro lugar, teria de recuperar 10 pontos para o Sporting, 9 para o Benfica e 5 para o Porto. Total de 24 pontos, portanto já superior às 17 jornadas que faltava disputar. Entendo que, e ainda ontem tivemos aqui na caixa de comentários do programa um comentário de um adepto braguista a dizer: epá, então se é assim já não quero ver. Percebo isso. Eu acho que se as pessoas estão centradas apenas naquilo que são os seus clubes, pois lamento, mas há aqui uma regra que para mim é absolutamente clara. Não faço o programa, nem a definição editorial daquilo que eu faço em função do total de visualizações, porque senão estaria aqui 90% do tempo, se calhar, a falar do Benfica, como estão a maior parte dos programas das televisões comerciais, e, por outro lado, também não faço a não ser por uma razão que é a razão da pertinência competitiva. E, portanto, o que é que isto me diz? Farei, da mesma forma que na primeira volta, se calhar não encontraram muita gente que desse, se calhar não encontraram mesmo, que desse o mesmo destaque ao Sporting Clube Braga que era dado aos outros 3 grandes. Neste momento entendi que não faria muito sentido continuar a fazê-lo, porque o Braga já está, de facto, muito longe. No entanto, meus amigos, vamos continuar a ter edições do Flash do Sporting Clube Braga já na próxima terça-feira na Taça da Liga.
e aconteceria de qualquer maneira, quer jogasse com o Sporting, quer jogasse com o Benfica, quer jogasse com o Estoril, porque eu tinha já definido que ia fazer edições do Flash dos 3 jogos da Final Four da Taça da Liga, da mesma forma como poderemos vir a ter, poderemos não, vamos mesmo ter edições do Futebol de Verdade Flash do Sporting Clube Braga na Liga Europa. Embora eu ainda tenha aqui que resolver um problema, que é como é que eu me vou desenrascar naquelas quintas-feiras de Liga Europa em que vamos ter 3 equipas a jogar e provavelmente algumas ao mesmo tempo. Enfim, é o problema para me ralar um bocadinho lá mais para a frente. Mas, para já, aquilo que está decidido é isso. Portanto, quem já é subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já recebeu ontem à noite a edição do Futebol de Verdade Flash desse Vizela 2 Sporting 5, com a minha análise ao jogo, com a decomposição tática da partida, com a análise à performance individual e com a análise ao trabalho da equipa de arbitragem. São, salvo erro, 18 minutos o vídeo de ontem, porque havia muitos golos e muitas situações de arbitragem também. Mas quem é subscritor premium já recebeu ontem. Quem ainda não é, pode... e reparem que eu disse ainda não é. Portanto, vão lá, acabarão por ser um dia. Mas, por enquanto, ainda não são. Vão poder ver no final desta edição do Futebol de Verdade a reposição do Futebol de Verdade Flash do Vizela Sporting. Se quiserem receber hoje ainda a edição do Futebol de Verdade Flash do Benfica Boa Vista, que vai seguir hoje à noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, o que é que têm que fazer? É muito simples, é só clicarem neste link que eu vos deixo aqui e fazerem desde já a vossa subscrição premium. Custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem, eventualmente, comprometer-se com o meu jornalismo durante um período mais alongado de um ano, dessa forma, beneficiando de um desconto de 2 meses completamente grátis. Portanto, já sabem, se quiserem receber o vídeo ainda hoje, em vez de terem que ficar à espera até segunda-feira, que é quando volta a haver futebol de verdade, e será aqui reposto não só o flash do Benfica Boa Vista, como também o flash do Futebol Clube Porto Moreirense, é muito simples, é só fazerem então a subscrição premium do meu Substack. Muito bem. Para continuarmos ou para terminarmos este introito, eu recordo-vos que hoje, como é sexta-feira, já houve live. Quem não viu ainda a live é gratuita e é transmitida todas as sextas-feiras às 18 horas no meu canal de YouTube. Portanto, hoje já houve live de 45 minutos e por isso o Futebol de Verdade, edição regular, entra para o ar 45 minutos mais tarde, apenas às 18h45. Sexta-feira é assim, 18 horas, Futebol de Verdade Live, 18h45, Futebol de Verdade, edição regular. Portanto, quem ainda não viu a live, no final deste programa, faça favor, deem lá um saltinho ao canal, porque pode ainda perfeitamente ver a live, embora já não possa, como é evidente, interagir. Mais uma coisa ainda, antes de arrumar esta fase inicial, é que como hoje houve live, não há Q&A. O Futebol de Verdade de hoje vai ter apenas, e atenção, este apenas é entre aspas, este introito explicativo daquilo que é o programa, vai ter ataques rápidos com antevisão daquilo que vai ser o futebol do fim de semana, e há muita coisa interessante para ver, e vai ter a reposição do Futebol de Verdade Flash do Vizela Sporting. Mais uma coisa, e esta é a última, garanto. Ontem, no meu Substack, saiu a primeira atualização de 2024 da série Donos da Bola. A série Donos da Bola é uma série de artigos que eu todos os anos, no início do ano, faço com a descrição do tecido societário, isto é, de quem é que manda, quem é que tem ações, quem é que tem parte do capital dos clubes de todos os principais campeonatos nacionais do mundo. Portanto, ontem saiu a atualização dos Donos da Bola para Inglaterra, com algumas novidades relativas a este ano, como a tomada de posição de Jim Ratcliffe
no Manchester United, ou do 777 num fundo norte-americano no Everton, mas está tudo lá explicadinho e o link está aqui, para quem quiser dar lá um salto e ler. Para a semana vamos ter mais uma atualização e para a semana será o caso da Série A italiana. Vamos também ficar a saber o que é que mudou nestes 12 meses relativamente à propriedade dos clubes da Série A de Itália. E pronto. Está arrumado este pequeno introito e que já mesmo assim foi cumprido e vamos passar, sem mais demora, aos ataques rápidos para hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos lá então aos ataques rápidos de hoje, antes de vos deixar com o Futebol de Verdade Flash do Vizela Sporting. Vamos começar com o futebol de ontem. E o futebol de ontem, conforme já vos disse, teve Liga Portuguesa. Teve esse Vizela 2 Sporting 5, do qual vos falarei com mais detalhe mais à frente, mas teve também esse Famalicão 1 Sporting Clube Braga 2, mais uma vitória de virada do Sporting Clube Braga, que começou a perder com um penalti convertido pelo Yonder Cádiz, uma mão do José Fonte na área, e depois acabou o Sporting Clube Braga por virar o jogo, mesmo já na ponta final da segunda parte. Primeiro empatou com um golo do Borja, importante a entrada em campo do Bruma, que voltou ontem de lesão, e o Borja acabou por emendar aquilo que foi um falhanço escandaloso do Roger Fernandes, que, com a baliza aberta, acabou quase por fazer um cruzamento que o Borja acabou por aproveitar para empatar. Mais tarde, foi mesmo já com o tempo de compensação extenso que o Braga chegou à vitória com um cabeceamento de Álvaro Jaló. Não o via de todo a surgir na ponta final de um cruzamento por alto para marcar de cabeça, mas foi assim que Álvaro Jaló fez o golo que manteve o Sporting Clube Braga à mesma distância do primeiro. São 10 pontos. Porquê? Porque o Sporting também viria a ganhar mais tarde. Ora, do jogo do Sporting, conforme vos disse, falarei mais à frente, quando aqui aparecer a edição do Futebol de Verdade Flash relativo a esse jogo, mas antes disso também quero dizer-vos que hoje de manhã escrevi sobre Víctor Gyökeres. Gyökeres voltou a fazer ontem 2 golos, voltou a ser um jogador instrumental, apesar de ter falhado provavelmente a mais escandalosa das ocasiões de golo deste campeonato, e quem não viu, enfim, vale a pena ver, e já viram todos com certeza, porque o que mais não falta para aí neste momento são memes no Twitter e em todas as redes sociais com esse falhanço de Víctor Gyökeres. A bola vinha rasteirinha, não ressaltou em nada, ele apanhou-a já sem guarda-redes nem nada, para aí a 2 metros da linha de golo, e deu-lhe com tal alma e violência que a bola subiu e bateu na barra e voltou para o campo e não para dentro da baliza. Portanto, escrevi sobre Gyökeres. Gyökeres fez mais 2 golos, já é esta, e ainda estamos em janeiro, a sua melhor época de sempre em termos de produção goleadora, e voltou a demonstrar tudo aquilo que tem para dar à equipa do Sporting, porque é um jogador que por si só, consegue criar situações de finalização, muitas vezes com bolas que nem são assim tão promissoras quanto isso. Portanto, quando a equipa entra numa espécie de bloqueio criativo ou bloqueio coletivo, lá está Gyökeres para resolver. O texto do último passo está aqui, para quem quiser dar lá um salto e ler, não têm que subscrever, basta lerem. Este aqui é daqueles que é gratuito, é para toda a gente, e no último passo eu escrevi também, além da influência de Víctor Gyökeres no futebol do Sporting, escrevi ainda sobre a vitória do Sporting Clube Braga em Famalicão. Escrevi sobre o discurso de Jorge Nuno Pinto da Costa ontem e escrevi sobre a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid no jogo da Taça do Rei de Espanha e um golaço de Antoine Griezmann que desbloqueou o jogo já em pleno prolongamento. Portanto, quem quiser ler já sabe, é só dar lá um salto. De resto, mais futebol de ontem. Já vos falei aqui desse Atlético de Madrid-Real Madrid, só vi o resumo. O jogo aparentemente terá sido absolutamente extraordinário, como têm sido quase todos. E há uma semana, na Supertaça de Espanha, foi o Atlético de Madrid quem se impôs por 5-3 no prolongamento, desta vez. Foi o Real Madrid quem se impôs por 5-3 no prolongamento, desta vez ganhou o Atlético por 4-2 também em prolongamento. Ora, 5-3, 8, 8-6, 14, foram 14 golos em 4 horas de futebol entre estas duas grandes equipas de Madrid, tudo numa semana. Portanto, vale
a pena cada vez mais olhar para os duelos entre Atlético e Real, cada um com as suas forças, cada um com as suas fraquezas, e o Real, neste momento, claramente parece que precisa de soluções para trás. Porque ontem, por exemplo, não foi capaz, e o próprio Carlo Ancelotti no final veio reconhecer isso, não foi capaz de gerir o jogo da melhor forma quando conseguiu por duas vezes estabelecer o empate. Esteve a perder 1-0, empatou, esteve a perder 2-1, empatou, só que depois não foi capaz de gerir a partida. Antes, o Barcelona tinha ganho de virada também ao modesto Unionistas de Salamanca, segue também em frente na Taça do Rei, e ainda ontem tivemos então a primeira meia-final da Supertaça de Itália. Agora isto é moda, das Supertaças se jogarem a 4 e na Arábia Saudita, depois de ter acontecido com a Supertaça de Espanha na semana passada. Esta semana é a vez da Supertaça de Itália. O Nápoles ganhou por 3-0 à Fiorentina, que ainda assim, apesar do resultado, teve um gol anulado e um penalti falhado quando o jogo estava ainda em 1-0, mas o jogo ficou marcado sobretudo pelas críticas de Maurizio Sarri, que apesar de ir entrar em jogo hoje com a Lazio, não se coibiu de criticar esta solução da disputa da Supertaça de Itália na Arábia Saudita. E atenção, a questão é que o estádio estava praticamente vazio. Eu sei que estes jogos não são feitos para levar muita gente ao estádio. Não, pelo contrário, aqui o que está em causa é o investimento que é feito, neste caso, pelos sauditas, para levarem lá as maiores equipas do futebol europeu. E depois eu acho que estão um bocadinho nas tintas. Se vai muita gente, se vai pouca gente, aquilo que lhes interessa é associar estas grandes equipas ao seu território, ao seu regime. Por isso mesmo se chama sports washing, mas acaba por ser um investimento que eles justificam com o facto de se falar da Arábia Saudita, não é porque vai muita gente ao estádio ou porque está lá muita gente que seja adepto do Nápoles ou da Fiorentina. Acredito que hoje, com a presença do Inter, possa haver mais gente e que, na final, possa haver mais gente, mas não tem nada a ver com aquilo que é, por exemplo, um jogo entre o Real Madrid e o Barcelona, como vimos na final da Supertaça de Espanha. E não terá nada a ver se um dia os nossos clubes tiverem a felicidade, do ponto de vista financeiro, de conseguir transportar para ali uma das suas finais. Porque, com certeza, mesmo que fosse um Benfica Sporting, um Benfica Porto, um Porto Sporting, não estaria mais gente do que esteve ontem para ver o Nápoles e a Fiorentina. Mais ainda, ora bem, ontem, Taça da África, o Egito de Rui Vitória não foi além do empate a 2 bolas com o Ghana. Salah lesionou-se e, em princípio, não terá possibilidade de continuar a competir na competição, o que é um problema não só para o Egito, como também para o Liverpool. Vamos ver quando é que ele volta a estar apto. Acabou por ser o grande destaque da partida, o Kudus, jogador do Ghana, que fez 2 golos. Ontem ainda, a Nigéria de José Peseiro ganhou à Costa do Marfim, a equipa da casa, ganhou por 1-0, golo de penalti, depois de uma falta cometida pelo sportinguista Diomande. Já hoje, vitória importantíssima de Cabo Verde sobre Moçambique, 3-0. A Seleção Nacional de Cabo Verde está já apurada para a fase seguinte e quem não viu, vá ver, porque há um livre de bebé, esse mesmo, não sei se se lembram, aquele bebé que deu nas vistas quando foi membro da Seleção Nacional de sem-abrigo e que depois acabou a jogar no Manchester United com uma transferência brutal, na altura patrocinada pela influência de Jorge Mendes. Ora, Bebé, que neste momento está a jogar em Espanha, tem tido uma carreira um bocadinho mais discreta, mas ainda assim fez hoje um golaço. Ele continua a bater livres com uma violência que Deus me livre. Ora bem, foi um livre a 40 metros que abriu a vitória de Cabo Verde sobre Moçambique. Egito e Moçambique vão discutir entre si a qualificação na última jornada. Da mesma forma, também a Costa do Marfim não está neste momento em excelentes condições para se apurar, embora lhe falte ainda ao jogo com a Guiné Equatorial na última
ronda, e a Guiné Equatorial com 4 pontos, em princípio, também já estará apurada. Ora, ainda hoje também, ontem ainda, empate surpresa dos Emirados Árabes Unidos contra a Palestina, 1-1. Paulo Bento expulso, acabou por lhe cair mal o confronto com a Palestina, e já hoje, isto é que foi assim, o Japão, com Morita em campo, perdeu surpreendentemente com o Iraque por 2-1. O Japão tem neste momento uma vitória de aflitos contra o Vietnã, uma derrota contra o Iraque, mas terá ainda a última jornada contra a Indonésia para poder celebrar aquilo que se espera, que é o apuramento. E, em princípio, não vai escapar-lhe. Passamos então ao futebol para hoje. Ora, a esta hora já estão a jogar Senegal e Camarões, jogo interessante na Taça da África. Hong Kong e Irão, com a equipa do Irão também a lutar pela qualificação desde já para a fase seguinte. Mais daqui a bocadinho, e se calhar à hora que vos falo, já começou o jogo, dependerá um bocadinho da hora que acabar a live, porque esta parte do programa é gravada. Segunda meia-final da Supertaça de Itália, esse Inter-Lazio, na Arábia Saudita, e mais à noite, esse Benfica-Boa Vista, que vai decretar ou não a reaproximação do Benfica ao Sporting no topo da Liga. O Benfica é segundo classificado, o Boa Vista, que já viveu um período bem mais fulgurante, chegou a ser líder da Liga Portuguesa, é neste momento o 9º classificado, é uma equipa que tem tido alguns problemas internos, problemas que levaram à saída de Petit, levaram a uma série de derrotas consecutivas, levaram à quebra na classificação, falta de pagamento de salários, enfim, portanto uma crise acentuada na equipa do Boa Vista, que com certeza subscreveria desde já se alguém lhe dissesse que a manutenção estivesse garantida. Vamos a ver, hoje o jogo contra o Benfica vai ser com certeza complicado. O Boa Vista vem de uma vitória impactante, 4-1 contra o Vizela, mas num jogo em que sofreu mais de 30 tentativas de finalização do adversário. Acabou por ser um jogo em que o Boa Vista foi, sobretudo, feliz e eficaz. Ora, é fim de semana, e como é fim de semana, temos mais dias para antever desde já aqui. Amanhã, o que é que temos amanhã? 5 da tarde, estreia de Daniele De Rossi como treinador da Roma. Vai ser em casa contra o Verona. O Verona é 18º, antepenúltimo da Série A. A Roma vai ter, aliás, 3 jogos mais ou menos tranquilos de seguida para De Rossi poder aclimatar-se, vamos chamar-lhe assim, porque depois de receber agora o Verona, que é o tal 18º, a seguir vai visitar a Salernitana, última classificada, e por fim recebe o Cagliari, 17º. Portanto, são 3 jogos que, em condições normais, podem valer à Roma 9 pontos e o regresso à disputa de uma posição entre os candidatos à Champions. À mesma hora, 17 horas, há um Mauritânia-Angola na Taça da África das Nações, que pode ser muito importante na luta dos angolanos para se apurarem para a fase seguinte. E era engraçado termos mais equipas lusófonas na fase seguinte da CAN, uma vez que já lá está garantidamente a seleção de Cabo Verde. 17h30, jogo da semana, atrevo-me a dizer, parece um jogo mais interessante do futebol internacional neste fim de semana, esse Rasenball Leipzig Leverkusen, quarto classificado da Bundesliga contra o líder. O Leverkusen começa a ter problemas. Na semana passada ganhou por 1-0 com um golo já nos descontos. A ausência de Bonifácio, a ausência de Tapsoba são ausências importantes na equipa do Xabi Alonso, que vai ter um teste duríssimo, que é a visita ao Leipzig nesta jornada da Bundesliga. Mas para se manter líder, muito provavelmente vai ter de sair de Leipzig com uma vitória. 20h30, à Liga Portuguesa, com esse Flóculo do Porto Moreirense. Jogo potencialmente complicado para o Porto. Este Moreirense é 6º classificado da Liga Portuguesa, mas atenção, tem a 3ª defesa menos batida. Só quem tem menos golos sofridos na Liga do que o Moreirense são precisamente o Benfica e o Flóculo do Porto. A seguir vem o Moreirense, que é uma equipa que se defende como poucas. Passamos então para domingo. E domingo, além de haver esse Bayern Munique-Werder Bremen, que será com certeza apimentado com aquilo que tiver sido o resultado da véspera do Leverkusen em Leipzig, mas é um jogo à partida
pouco complicado para o Bayern. Recebe em casa o 13º classificado da Bundesliga. É às 2h30 da tarde. Antes disso, às 2 da tarde, há Marrocos, República Democrática do Congo. Marrocos continua a ser uma das principais, não mesmo a principal favorita à vitória final na CAN. Vai ter pela frente a poderosa equipa do Congo, onde joga, por exemplo, Simone Banza, que foi suplente na primeira jornada. Depois, entra-se em modo La Liga. E porquê? Porque há aqui 3 jogos seguidinhos muito importantes para o topo da classificação da Liga Espanhola. 3h15 da tarde, o Real Madrid joga em casa com o Almeria. O Almeria é o último, mas é o último assim destacado. Está para aí a 200 km do penúltimo. E o Real Madrid vai, com certeza, sair daqui, somar 3 pontos, assumir à condição o primeiro lugar, à frente do Girona, que na semana passada perdeu a oportunidade de, tendo um jogo, jogando, e o Real Madrid não, porque estava a jogar a Supertaça, de se adiantar mais na tabela. Não o fez, porque empatou, mas se o Real Madrid ganhar no domingo às 3h15 da tarde, como é esperado ao Almeria, vai assumir, pelo menos à condição, a liderança. Porquê? Porque o Girona joga apenas mais tarde. E veremos o que é que faz. Antes disso, 5h30 da tarde, dificuldades para o Barça, na visita ao Betis de Sevilha. O Barça é quarto, o Betis é sétimo, portanto é sempre um jogo complicado para um Barça que não está a atravessar um bom momento, é preciso dizê-lo. E por fim, 8 da noite, Girona-Sevilha. Primeiro recebe o 17º. O Sevilha vem com 3 derrotas seguidas na Liga Espanhola, mas ganhou o jogo da Taça do Rei, que fez no meio desta semana. A classificação está muito apertada, porque o Girona tem neste momento 49 pontos, o Real Madrid 48, mas um jogo a menos, e depois, mais atrás, então aparecem o Atlético Bilbao 41, o Barça também 41, mas lá está, um jogo a menos, e o Atlético de Madrid 38 e também um jogo a menos. Por fim, segunda-feira, eu sei que já não é fim de semana, mas vai ser ainda antes da próxima edição do Futebol de Verdade, há esse Guiné Equatorial Costa do Marfim e esse Guiné-Bissau-Nigéria, são à mesma hora, de 5 da tarde, 17 horas, a última jornada do Grupo A da CAN, em que vai perceber-se, para já, quem são as duas equipas que seguem diretas para os oitavos de final. Depois, ainda haverá a possibilidade, naturalmente, de outras se apurarem através do ranking de melhores terceiros classificados. Bom, arrumado o futebol que já se viu e que há para ver, referência ao discurso mais belicista de Jorge Nuno Pinto da Costa ontem. Não anunciou ainda a recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, mas deixou entender que ela está claramente no seu horizonte e, aliás, ainda hoje de manhã, e já vos citei, já vos deixei o link lá atrás para poderem ler o texto, fiz um bocadinho essa comparação entre o legado de Pedroto, porque Pedroto era um tipo extraordinariamente complexo, que eu nunca tive o gosto de conhecer pessoalmente, mas acerca do qual já li inúmeras coisas, e era um tipo extraordinariamente complexo, que por um lado deixou um legado em Vilas Boas, que é o legado da necessidade de subversão das estruturas, quando as estruturas começam a aparecer, como parecem a André Vilas Boas, anquilosadas, e por outro lado o legado do combate, da combatividade face ao inimigo externo, que é aquele que ele ainda perdura, por exemplo, em Jorge Nuno Pinto da Costa. O discurso de Pinto da Costa voltou a ser muito virado para os inimigos, para a comunicação social, para quem quer fazer mal ao Porto, e, portanto, não há aqui uma maneira certa e uma maneira errada de ver as coisas. Há duas maneiras que são diversas e, dependendo de quem acabar por ganhar as eleições, vai-se perceber o que é que pensam ou qual é que é a preferida dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Ambas vêm da mesma origem, que é o pensamento de José Maria Pedroto. Hoje já Sérgio Conceição desvalorizou o momento eleitoral do Futebol Clube do Porto, e é normal que o faça. A equipa tem que estar completamente à margem destas questões, mas ainda assim aquilo que me pareceu mais interessante na conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Moreirense foi quando Conceição disse que não mudou
a estrutura da equipa, não mudou o sistema tático da equipa, e eu até disse por causa de um peditório ou por parecer que determinados jogadores são tecnicamente mais apetrechados ou parecem tecnicamente mais apetrechados à bancada para poderem dar espetáculo. Pois não, mas ninguém tinha dito isso. A questão é essa. Mudou e fez muito bem, porque estava na cara que era preciso mudar. Que aquela maneira em que o Porto estava a jogar não era a mais apetrechada, não era para dar espetáculo. Era para jogar futebol, era para ganhar jogos. O Porto não ganhava, o Porto não produzia e agora produz. Portanto, eu percebo que Conceição queira desvalorizar a ligação que é feita entre aquilo que foram as opiniões de muita gente, eu incluído, antes dos jogos, a dizer o Porto devia jogar assim, assim e assim. E quando ele pôs o Porto a jogar assim, assim e assim, o Porto começou a ganhar e começou a produzir mais. E eu percebo que ele queira desvalorizar a ligação entre uma coisa e a outra. Não foi porque a malta disse, foi porque ele achou. E claro, é porque ele achou, ele é que é o treinador, ele é que tem que achar e ele é que tem, naturalmente, o mérito de ter posto a equipa a jogar bem, da mesma forma que é ele que terá também o demérito de ter tido a equipa durante uns meses a jogar mal. Mas o Porto está, e é preciso que se diga isto, perfeitamente a tempo ainda de reentrar na luta pelo título. Está apenas, quer dizer, neste momento está a mais, porque ainda não jogou. Neste momento está a 8 pontos do Sporting, mas ganhando ao Moreirense no sábado, volta a estar a 5 e recebe na segunda volta o Benfica e o Sporting no estádio do Dragão. Por fim, mercado. Já é oficial a passagem de Gonçalo Guedes do Benfica para o Villarreal, o jogador emprestado pelo Wolverhampton. Não estava a ter espaço para jogar no Benfica e, portanto, vai acabar esta temporada também por empréstimo no Villarreal. Da mesma forma, parece que vai ser também oficial em breve, embora ainda não o seja, a transferência por empréstimo também de André Horta do Sporting Clube Braga para o Olympiacos, de Carlos Carvalhal, que também anda atrás do Chiquinho do Benfica. Portanto, pode ser ali uma dupla de meio-campo ofensivo interessante para o Olympiacos de Carlos Carvalhal, caso consiga os dois jogadores. Ainda por acertar a passagem de David Jurasek, de lateral esquerdo, caro, contratado pelo Benfica no último verão, por empréstimo para o Hoffenheim. É importante para o Benfica encontrar um sítio onde Jurasek possa jogar, uma vez que já se percebeu que no Benfica não vai acontecer, e há ali 14 milhões de euros empatados. Ainda assim, também não sei se já terá sido oficializado entre o momento em que grave e o momento em que o programa vai para o ar, a contratação de Rolaiser, o extremo argentino, que vem para o plantel do Benfica, precisamente para o lugar de Gonçalo Guedes. De resto, oficial também, assim é que é, a passagem de Lameiras dos Chaves para o Casa Pia. Pode ser uma solução interessante para o ataque da equipa do Casa Pia. E de resto o que se fala é, e também é oficial aparentemente, que Bruno Wilson está fora das contas de Rubén de la Barrera no Vizela. A questão, ao que parece, é que o jogador não quis renovar contrato, acaba contrato no final da época e, portanto, foi afastado. Ele que era um dos centrais titulares, geralmente ao lado de Anderson, na defesa do Vizela. Já não jogou ontem contra o Sporting e no final, confrontado com a situação, de la Barrera só disse que não é uma situação interessante. Não vale a pena estarmos a falar sobre isso. Não, e perante a insistência disse, não, mas não é interessante. Pronto, ok. Não é interessante, já se percebeu que o que está em causa é mesmo a questão do contrato. Aquilo que me parece a mim é que os clubes têm que começar a normalizar esta situação dos jogadores chegarem ao fim do contrato e não quererem renovar porque têm melhores soluções para dar às suas vidas. E se vão estar a pagar-lhe até final do contrato, e aparentemente assim será, aquilo que mais devem fazer é aproveitar o facto e aproveitar o profissionalismo dos jogadores. Portanto, essa é e sempre foi a minha opinião. Mais mercado. Fala-se da possibilidade de Nelson da Luz poder deixar o Vitória Sport Clube, o extremo angolano, por empréstimo para o Qingdao West Coast da China, e o futebol chinês, enfim, já não é o que era, mas continua a ser com certeza uma saída interessante para quem joga equipas de nível médio em Portugal. Da mesma forma, da imprensa francesa vem a notícia de que o Olympique de Marselha estará interessado no regresso de Nuno Tavares, lateral esquerdo que lá esteve, emprestado na temporada passada, e comenta-se também que o José Mourinho estará a acertar a passagem para o Al-Shabaab, 11º classificado do campeonato da Arábia Saudita. A ser verdade,
eu que não sou o gestor de conta do José Mourinho, tenho pena, porque me parece que ele poderia perfeitamente ter coisas mais interessantes para fazer profissionalmente do que ir treinar o 11º classificado do campeonato da Arábia Saudita. Mas, se fosse o gestor de conta do José Mourinho, com certeza acharia muito bem, porque o que vem de lá há de ser muito dinheiro. E isso também, naturalmente, também conta. Bom, meus amigos, o que é que me falta dizer-vos? Que a seguir vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash do Vizela Sporting e ainda que podem deixar o vosso like no programa e, além disso, se quiserem fazer o favor, podem ainda inscrever-se no canal. O link para o fazerem fica aqui. Basta clicarem acima do botão que diz inscreve-te aqui. É muito simples. E depois, já agora, se quiserem fazer o favor de também clicar em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, são também, naturalmente, bem-vindos. Além disso, mais uma coisa, deixem, por favor, perguntas na caixa de comentários, porque hoje não há Q&A, na próxima segunda-feira também não há, porque há 2 edições do Flash para repor, mas na terça-feira vai voltar a haver Q&A e para o Q&A de terça-feira vão ser sujeitas a concurso as perguntas deixadas no Futebol de Verdade de ontem, as perguntas deixadas no Futebol de Verdade de hoje e as perguntas deixadas no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Portanto, espero por perguntas vossas e que sejam boas e estimulantes. É isso mesmo. Fiquem então com a reposição do Futebol de Verdade Flash desse Vizela Sporting e aproveito desde já para vos desejar um bom fim de semana. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 2, Sporting 5. Houve 7 golos em Vizela, num jogo marcado por aqueles com que o Sporting, primeiro, chegou ao empate, mesmo em cima do intervalo, e depois se colocou à frente do marcador, logo a abrir a segunda parte. O jogo mudou nessa altura, pois em vantagem, que conseguiram obter contra a corrente, a equipa da casa estava bem fechada atrás, mudando mesmo do seu 4-3-3 inicial para um 5-2-3 que encaixava perfeitamente no posicionamento ofensivo dos Leões. A partir desse momento, o Vizela subiu as linhas e expôs-se aos ataques do líder à profundidade, acabando por sair goleado com naturalidade. No final, o Sporting marcou por 5 vezes e ainda teve mais 3 golos anulados por fora de jogo. Fê-lo em 22 remates, mas voltou a deixar os pontos em perigo, sofrendo 2 golos em 4 tentativas do adversário. Quando um jogo tem 7 golos, o mais normal é que tenham estado frente a frente 2 equipas que atacaram melhor do que defenderam. Isso no caso do Sporting, isso veio um pouco em linha com os erros frequentes que esta época tem trazido, sobretudo no que respeita ao acompanhamento dos adversários. No caso do Vizela, veio castigar igualmente a tentativa de se colocar alto no campo e de sair a jogar desde trás que a equipa adotou depois de se ver em desvantagem. No início da partida, a noite dava indicações de poder vir a ser de passeio para o líder da Liga. O Vizela entrava em 4-3-3, ainda fazia baixar o extremo esquerdo Mateus Pereira para lateral, com derivação de Lebedenko para terceiro central, quando era forçado a defender mais atrás, mas não tinha antídoto para os desequilíbrios que os Leões iam causando do outro lado, onde Nuno Santos atraía o lateral e deixava Pedro Gonçalves sempre à vontade para jogar entre o central e esse mesmo lateral. Em consequência dessa superioridade, os verde-brancos remataram por 5 vezes nos primeiros 10 minutos. 4 delas interceptadas, mas o Vizela é que fez golo e fê-lo logo à primeira tentativa. Após um livre batido para a área, a bola aliviada foi ter com Hugo Oliveira, que a cruzou para a cabeça do Soro, deixado demasiado livre no espaço entre Ricardo Jogaio e Eduardo Quaresma. E o jogo mudou. Rúben de la Barrera mandou baixar a equipa, assumiu os 5 atrás em permanência e o Vizela começou igualmente a tentar baixar o ritmo à partida. Gyökeres, aos 18 minutos, ainda teve uma perdida escandalosa, acertando na barra com um tiro a um par de metros da linha, já sem guarda-redes pela frente nem nada. Só esse lance teve um índice de golo esperado de 0,85. É mais do que um penalti. Mas é verdade que na segunda vez que foi perto da baliza de Adam, também o Vizela podia ter feito 2-0. Foi aos 28 minutos, Soro cruzou e Samu, de boa posição, chutou ao lado.
O Sporting dominava, mas tinha agora mais dificuldades em criar desequilíbrios. Até que no último lance da primeira parte, Gyökeres aproveitou a presença de muita gente na frente para se soltar e empatar. O sueco bateu Escoval e chutou, primeiro, para uma defesa de Buntic. A recarga de Morten Hjulmand acertou num adversário, mas Paulinho ganhou a bola no ar e entregou-a outra vez a Gyökeres, que fez o golo num remate enrolado. E se empatou a fechar a primeira parte, o Sporting pôs-se em vantagem logo a abrir a segunda. Paulinho recuperou a bola na saída do Vizela, entregou-a a Trincão, que cruzou, mas acabou por marcar ele próprio, porque o ataque de Gyökeres ao lance chegou para iludir o guardião da casa e a bola entrou pelo poste mais distante. O jogo mudava ali. O Vizela manteve o 5-2-3, mas ao subir as linhas expunha-se em demasia. E ao tentar sair a jogar desde trás, sem possuir arte para o fazer, perdia demasiadas bolas em zonas comprometedoras. Pedro Gonçalves e Gyökeres perderam 3-1 ao minuto 50, no lance em que estavam em 2-0, mas nem sequer remataram. No entanto, Paulinho, concluindo com um belo golpe de cabeça, um excelente cruzamento de Trincão, pôs o resultado em segurança para os líderes da Liga. É verdade que Essande ainda aproveitou a sua capacidade física para se impor a Coates num passe longo de Lebedenko e marcou o 2-3, voltando a reabrir a questão do resultado. Mas 9 minutos depois, num livre de Pedro Gonçalves, o uruguaio, o capitão leonino, fez de cabeça o 4-2. Até a final, Gyökeres ainda somou mais um golo à sua conta em novo lance de transição, desta vez começado por Bragança e continuado por ele próprio e por Pedro Gonçalves. O Sporting goleou com naturalidade, destacou-se como melhor ataque da Liga, mas fez-o num jogo que, enquanto o adversário se viu em vantagem, chegou a parecer que podia complicar-se. Vamos então fazer a fotografia tática desta partida. O Vizela fez 4 alterações relativamente à equipa que tinha rematado muito, mas marcado pouco e sofrido bastante no jogo contra o Boa Vista. Nessa altura o Vizela perdeu por 4-1. Saíram do 11 Bruno Wilson, no central, substituído por Rodrigo Escoval. Saiu também Bustamante, um médio defensivo, para dar lugar a Buznic, que foi ocupar a mesma posição. Saiu Matias Lacava, que foi para a sua seleção nacional de sub-23, e no 11 entrou Soro, também para a posição de extremo-direito, e saiu ainda Abdul para dar lugar a Lebedenko. Lebedenko foi jogar como lateral esquerdo e foi Mateus Pereira, o habitual lateral esquerdo, quem se colocou na frente, no lugar que era de Abdul, mas, no entanto, para baixar muitas vezes para fazer linha de 5 atrás. Ora, no papel, a equipa do Vizela começava a jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, se quisermos ver assim. Porquê? Tinha Buntic na baliza, Hugo Oliveira era o lateral direito, o Lebedenko o lateral esquerdo, os centrais eram Escoval e Anderson, e depois dupla de médios com Buznic e Nascimento, aparecendo Samu mais à frente. Soro abria no lado direito, Mateus Pereira no lado esquerdo e Essande era o ponta de lança. Defensivamente, a equipa do Vizela começava por defender em 4-4-2, porque tinha Samu na frente, perto de Essande, e depois baixava Soro e Mateus Pereira para o lado de Nascimento e de Buznic. Só que, quando a equipa era forçada a baixar mais no campo e tinha que defender próximo da sua área, Mateus Pereira baixava para o lateral esquerdo, fazendo com que Lebedenko se aproximasse dos dois centrais, Escoval, central direito, e Anderson, que nessa altura se transformava numa espécie de central do meio. Nessa altura, então, Samu fechava o corredor esquerdo e o Vizela passava a defender em 5-4-1. Acontece que, mas já lá vamos, depois, no momento em que o Vizela se viu a ganhar, passou para 5-2-3 assumido. Isto é, Lebedenko passou mesmo a ser central pela esquerda, Mateus Pereira passou mesmo a ser lateral esquerdo e Samu passou a abrir na esquerda do ataque, com Soro na direita e Essande como ponta de lança. Mas vamos primeiro ao Sporting, para perceber que Ruben Amorim fez uma alteração em relação ao 11 que tinha ganho em Chaves por 3-0. Foi a troca de Mateus Reis por Coates. O que é que isto provocou? O Sporting apareceu com Adan na baliza, depois linha de 3 atrás, com Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio.
4 homens na linha seguinte. Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Yulman e Pedro Gonçalves os dois médios, sendo que Pedro Gonçalves aparecia próximo da área pelo corredor esquerdo em permanência, e mais à frente Trincão jogava a partir do lado direito, Paulinho a partir do lado esquerdo e Gyökeres era o ponta de lança. O que é que a dinâmica do sistema nos dizia? Ora, muito bem, frequentemente, com a equipa, tanto em posse como no início do processo defensivo, Inácio encostava junto à linha do lado esquerdo, formando o Sporting linha de 4, com Gaio, Quaresma, Coates e Inácio. Nuno Santos destacava-se como uma espécie de extremo esquerdo. O Sporting muitas vezes aparecia numa espécie de 4-2-4, mas até muitas vezes também em 3-2-5. Porquê? Porque quando Nuno Santos aparecia destacado na esquerda do ataque, Pedro Gonçalves saía da zona do meio-campo para surgir também entre a central e o lateral no lado esquerdo. Paulinho vinha para próximo de Gyökeres na zona central e era Trincão quem saía do lado direito. Isto levou a que o Sporting conseguisse causar muitos desequilíbrios pelo lado esquerdo no início da partida. Porquê? Porque Nuno Santos arrastava Hugo Oliveira, Escoval estava mais atento a Gyökeres e Pedro Gonçalves aparecia. Porquê? Porque Anderson tinha também Paulinho. Ora, se Escoval e Anderson se ocupavam de Paulinho e Gyökeres, o que acontecia muitas vezes era que Lebedenko era apanhado em terra de ninguém, porque Mateus Pereira ainda não tinha regressado, Trincão vinha muito para dentro e Pedro Gonçalves tinha o espaço na meia esquerda do ataque do Sporting livre. Ora, isto mudou quando o Vizela marcou e quando Rubén de la Barrera assumiu o 5-2-3, mantendo em permanência Mateus Pereira atrás e formando tripla de centrais com Escoval, Anderson e Lebedenko. Sucede que, a partir do momento em que o Sporting marcou os tais 2 golos, o Vizela, mantendo o 5-2-3, subiu o bloco e passou a ter muito espaço nas costas da sua última linha e nem sempre o guarda-redes Buntites era capaz de controlar a profundidade. Porquê? Porque tanto Paulinho como o Gyökeres eram fortíssimos no ataque a esse mesmo espaço na profundidade. Ora, o Vizela mudou ao intervalo, trocando o Samu por Bustamante. Samu que se lesionou perto do final da primeira parte. Bustamante foi colocar-se próximo de Buznic como médio e foi Diogo Nascimento quem avançou para a posição anteriormente ocupada por Samu na esquerda do ataque. Manteve, portanto, o Vizela o 5-2-3. Mexeu a seguir o Sporting ao minuto 61 com a troca de Yulman por Daniel Bragança. Porquê? Porque Yulman já tinha um cartão amarelo e o Sporting nessa altura ganhava por 3-1. Era importante proteger o jogador dinamarquês da eventualidade de um segundo amarelo. Ao minuto 70 foi a vez do Vizela mexer, trocando o Soro por Alex Mendes. Alex Mendes foi colocar-se também do lado direito do ataque e depois, ao minuto 79, mexeu o Sporting de novo com a troca de Paulinho por Edwards. Edwards foi para a direita do ataque e Trincão derivou para o lado esquerdo, onde estava até aí Paulinho. Voltou a mexer o Vizela ao minuto 87, com a troca de Lebedenko por Jota. Ora, Jota foi para central direito e foi Escoval quem avançou para central esquerdo. Portanto, não houve também trocas táticas, até que ao minuto 90 mais 1 se fizeram as últimas alterações. No Vizela saiu o Diogo Nascimento para a entrada de Nuno Moreira, também sem alterações táticas. Nuno Moreira foi colocar-se no lado esquerdo do ataque e no Sporting Coates cedeu a posição a Rafael Pontelo, indo Gonçalo Inácio para a central do meio, porque Pontelo foi jogar como central esquerdo, e Pedro Gonçalves saiu também para a entrada de Dário Essugo, que passou então a formar dupla de médios com Daniel Bragança. Os melhores homens do Vizela nesta partida foram os homens... Aliás, do Sporting também. Os melhores jogadores desta partida foram os homens que integraram os ataques. É normal que assim seja. Ora, no Vizela esteve bem Essand, enfim, muito lutador, mas pouco acompanhado, porque a equipa, apesar de, a partir do momento em que se em desvantagem, ter subido as linhas, a bola nunca chegava com muita gente em condições de combinar com o avançado francês. Também não esteve mal Soro e Diogo Nascimento voltou a mostrar que é um jogador que tem futebol
para dar e vender. É um jogador muito interessante, interessante do ponto de vista técnico, interessante do ponto de vista tático. Foi ele que foi mandando na equipa durante quase toda a partida. Para quem estava atrás, o jogo não correu assim tão bem, conforme se percebe, pelo facto das dificuldades que a equipa teve para sair a jogar e também pelos 5 golos sofridos. Mas olhemos também para a equipa do Sporting. Dos centrais, melhor os centrais do lado, Quaresma e Inácio, do que Coates, que apesar do golo marcado, é culpado no lance do segundo golo do Vizela. O primeiro golo do Vizela também com culpas para Quaresma, mas sobretudo para Jogaio, que não apertou o marcador do golo. E depois, boas as exibições de quem tinha por missão desequilibrar. Muito em jogo Nuno Santos, sobretudo no início da partida. Pedro Gonçalves acabou por fechar o jogo com 2 assistências para os 2 últimos golos, portanto também importante e impactante a sua ação. Muito bem Paulinho, não só pelo golo que marcou, mas também por ter assistido Gyökeres para o golo do empate e por ter sido ele a recuperar a bola que valeu ao Sporting a marcação do seu segundo tento. Bem, Gyökeres, mais uma vez, como é natural, marcou 2 golos, embora tenha falhado uma ocasião absolutamente escandalosa, a 2 metros da baliza, mas ainda assim parece-me que o herói da partida para os Leões foi Francisco Trincão. Foi o jogador que mais desequilíbrios causou na fase mais difícil do jogo para o Sporting, quando o adversário estava colocado atrás, e foi aí que ele desequilibrou. Marcou o golo do 2-1, fez o cruzamento para o 3-1 e essa foi a altura fundamental para o jogo do Sporting. O jogo não foi nada fácil para André Narciso e, sobretudo, para os seus auxiliares. Tantas foram as decisões limite na marcação de foras de jogo. Vou ver se não deixo escapar aqui nenhuma. Primeiro, minuto 13, golo marcado pelo Vizela, por Soro. Foi dada a condição regular pelo árbitro auxiliar e veio a perceber-se que tinha razão quando foram colocadas as linhas do VAR. Soro estava 15 centímetros em jogo. Depois, minuto 30, golo anulado ao Sporting, marcado por Gyökeres, por fora de jogo de Paulinho no início da jogada. Este foi mais evidente até a olho nu. Paulinho estava 1,12 m em posição irregular, segundo mostraram as linhas do VAR. Depois, minuto 45, mais um golo anulado ao Sporting, desta vez a Paulinho. Estava 12 centímetros em fora de jogo e este foi o único que escapou ao auxiliar de André Narciso, que deu condição regular ao avançado do Sporting, para depois ver o VAR contrariá-lo e anular o golo. Mais à frente ainda, minuto 60, mais um golo anulado a Gyökeres por fora de jogo e, mais uma vez, o VAR a dar razão à atuação do árbitro auxiliar. De resto, houve pedidos de grande penalidade. Ao minuto 4, um cabeceamento de Nuno Santos que vai bater no braço de Hugo Oliveira, mas o braço está encostado ao corpo, portanto não há nenhuma razão para tal. E depois, já na segunda parte, há uma mão na cara, uma mão, salvo erro, de Escoval na cara de Coates, dentro da área do Vizela, mas André Narciso foi desvalorizando estes contactos. Parece-me perfeitamente aceitável que não tenha também marcado aqui esta pretensa falta do jogador do Vizela sobre Coates. O assunto mais polémico vai ser, naturalmente, o minuto a que foi marcado o golo do Sporting, o golo do empate. Ora bem, Gyökeres marcou o golo ao minuto, com 7 minutos e 9 segundos de compensação, quando o árbitro tinha dado 5 minutos de compensação no final da primeira parte. Sucede que, pelo meio, houve o tal golo de Paulinho, que foi ao VAR, e o jogo esteve então parado entre o segundo 47 de compensação e o minuto 3 e 23. Portanto, esteve parado o jogo durante 2 minutos e 36 segundos. O golo de Gyökeres foi marcado com 2 minutos e 9 segundos para lá dos 5
que tinham sido dados de compensação por André Narciso, portanto, perfeitamente justificável a decisão de prolongar o jogo por mais estes 2 minutos e picos, sendo que, quando se chegou aos 2 minutos, a bola estava dentro da área da equipa do Vizela e, naturalmente, o árbitro não ia pôr termo à partida a meio de um ataque da equipa do Sporting, como não o faria a meio de um ataque da equipa do Vizela. De resto, disciplinarmente, foi um bocadinho permissivo, porque não puniu, por vezes, agarrões que interromperam lances de ataque prometedor, mas acabou por ser coerente nessa permissividade. Só mostrou amarelos mesmo por faltas que podiam eventualmente pôr em causa a integridade física dos adversários. Futebol de Verdade